Olá, uma ótima tarde. Começa agora o Agricultura BR. Olá, ótima tarde para você. Seja muito bem-vindo. Hoje é segunda-feira, 6 de novembro. Acompanhe com a gente que vai ser destaque nesta edição. Destaque para a pecuária brasileira e internacional. Isso porque a Rússia pode ter promovido uma barreira a uma indústria brasileira em relação à venda de carnes para aquele país e colocou outra situação sobre outras 5 empresas frigoríficas em relação à venda de carne. Você vai entender este tema durante esta edição. Chuvas retornam com intensidade à região produtora de grãos de Sinop, no Mato Grosso, e plantio da soja pode, enfim, deslanchar. A produção de café da Colômbia foi maior na temporada 2016-2017. E veja ainda nessa edição que está aberta a consulta pública para a concessão da ferrovia Ferrogrão. Mercado físico, mercado futuro e previsão do tempo. Começamos agora o Agricultura BR. A Agricultura BR começa essa edição de segunda-feira falando um pouco a respeito de pecuária, mas principalmente em torno de mercado. Olha, vamos falar agora sobre as exportações brasileiras que, de acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 3 meses após a Operação Carne Fraca, voltou praticamente ao normal. Esse foi o assunto da conversa, da entrevista que o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, concedeu ao Odacil Canepa. Segundo o ministro, logo depois da Operação Carne Fraca, a média diária das exportações caiu de 60 milhões de dólares para 74 mil nas primeiras semanas. Dos 93 compradores fixos, 90 já estão de volta. O mercado na Europa e Oriente Médio está regularizado. O ministro apresentou um panorama otimista do mercado da carne brasileiro. Segundo ele, mesmo depois da Operação Carne Fraca, 99% dos nossos compradores já retornaram. Foi normalizada, nós já considerando o agosto do ano passado, de janeiro a agosto do ano passado, com janeiro a agosto esse ano, nós já retomamos os volumes e também os valores em milhões de dólares. Então a carne fraca deu uma parada, nós tivemos algumas semanas sem embarcar, mas depois retomamos e estamos de pleno acordo com o mercado, funcionando, sem reclamações. O importante é dizer que os países passaram a ter uma fiscalização mais dura quanto o Brasil, abrindo 100% dos contêineres que chegam nos seus destinos e não estão encontrando inconformidades grandes que poderiam atrapalhar o Brasil. Odacil Canepa para o SBA. As exportações brasileiras, principalmente de carne bovina in natura, vieram para uma normalidade, inclusive com volumes bastante intensos nesses últimos 3 meses. Outubro, setembro e agosto, mas principalmente setembro, com volumes bem altos do que foi embarcado pela indústria frigorífica que opera no Brasil. Só que agora nós vamos falar de um país que é um importante comprador e que está levantando barreiras. É o assunto agora do quadro Agroações. E o tema é a Rússia promovendo algum tipo de barreira à carne que ela importa aqui do Brasil, carnes importadas do Brasil. A informação que se tem é que a autoridade fitossanitária da Rússia teria exercido bloqueio sobre uma indústria frigorífica e aumentado a barreira sanitária sobre outras 5 indústrias que vendem carnes para aquele país. De acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, essa informação ainda não é confirmada, não teve nenhuma notificação oficial. Entretanto, como a mídia russa já está trabalhando com essa informação, nós trazemos esse destaque porque ganha aqui no Brasil, apesar de não ter tido essa informação oficialmente. Vamos ver então quais são as indústrias que estão implicadas nessa decisão russa ou possivelmente implicadas. A suspensão é sobre o frigorífico Mata Boi. E o exercício de maior controle é sobre JBS, Aurora, Frigo Estrela, Frigol e Frigon.
É importante lembrar que o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento não foi notificado sobre essa decisão ainda, portanto, ela é extraoficial, mas aqui nós não estamos para discutir a veracidade de um colega jornalista lá na Rússia se está abordando ou não, provavelmente abordou com qualidade essa informação e essas indústrias passam agora por esse processo. Agora, o que o Agricultura BR tem para dizer para o produtor rural, especialmente para quem atua nessa cadeia produtiva, a cadeia produtiva da carne bovina de corte, é o seguinte: é natural a Rússia ter uma expressão menor nas suas compras de carnes durante o final do ano. O final do ano, que a gente diz, a partir da segunda quinzena de novembro, o mês de dezembro e o janeiro. Eles compram uma quantidade menor. Essa quantidade menor, ela não acontece, essa aquisição, porque a Rússia reduz o seu consumo de carne. De jeito nenhum. Muito pelo contrário. Os russos, neste momento, eles não têm a capacidade portuária por conta do famoso inverno russo, aquele inverno bem mais frio e que tem congelamento em alguns portos e dificulta e reduz a capacidade portuária, eles não fazem essas aquisições. Pelo contrário, fizeram essas aquisições anteriormente para conseguir passar por esse período. Então, a informação que a Rússia está suspendendo ou levantando uma situação maior de controle sobre qualquer indústria frigorífica brasileira a partir do mês de novembro e até o mês de janeiro não é nenhuma novidade, faz parte do mercado, acontece todo ano. A Agricultura BR fala agora a respeito de soja, começando o assunto e lembrando dos dados que serão atualizados na próxima quinta-feira. Quinta-feira, a Conab divulga o seu segundo levantamento para a safra brasileira, a produção de grãos. Vai ser o seu segundo levantamento para a temporada 17-18 e teremos também, na quinta-feira, os números do relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura norte-americano. Lembrando que agora, como estamos no horário de verão, ele não vai ocorrer dentro da edição do meio-dia e sim na edição das 17h20 que você vai conferir esses dados. Mas por aqui você lembra os primeiros números apresentados por Conab, na qual tem a temporada 16-17 com uma ocupação de 33.900.000 hectares de soja, com o plantio da soja, enquanto que a 17-18 tem uma ampliação para 34.460.000 hectares. Então, a Conab pega e coloca uma situação na qual se tem uma ampliação clara na ocupação com soja na temporada nova, temporada 17-18. E a gente segue falando desse assunto, trazendo agora a expectativa de produtividade da soja no Brasil neste novo ciclo. De acordo com dados da Conab, essa expectativa de rendimento médio do grão na nova temporada, ela cai um pouquinho em relação ao ciclo 2016-2017, uma vez que a safra passada foi de clima excepcional. De acordo com a previsão da companhia, a produtividade sai de 56,06 sacas por hectare para 51,25 sacas. Com isso, a produção de soja no Brasil neste novo ciclo deve sim ficar menor, mesmo com uma área crescendo. De acordo com esse primeiro relatório de safra divulgado pela Conab, a produção brasileira do grão sai do ciclo 16-17 de 114.070.000 toneladas para 107.120.000. O dólar comercial fechou a última sexta-feira no Brasil, cotado a R$ 3,30 para venda. Foi a cotação mais alta desde o dia 4 de julho. Essa alta nos valores
encerrados, portanto, maior cotação dos últimos 4 meses, foi influenciado pela alta da moeda norte-americana no exterior, que, por sua vez, subiu de acordo com dados dos Estados Unidos divulgados no fim daquela semana sobre manufaturas e serviços do país, que ficaram mais fortes do que o esperado. A moeda, na semana passada, no acumulado da semana, fechou com alta de 1,95%. Na segunda-feira da semana passada, estava em R$ 3,24. Na terça, fechava a R$ 3,28 e na quarta, R$ 3,27 no Brasil. Quinta-feira, R$ 3,26 e a sexta encerrava a semana aos R$ 3,30. Mais uma vez, a maior cotação da moeda no Brasil desde o dia 4 de julho. Esta última semana aqui foi a terceira seguida de elevação para a moeda norte-americana no Brasil. Bom, e como que o dólar impacta nos negócios com a soja no Brasil? O valor da saca ganhou força também no país nestes últimos dias. A gente vai acompanhar agora o indicador da soja Brasil, que é a média do valor da saca negociada no país, que toma como base o preço mínimo e máximo diariamente nos 10 dos maiores estados produtores. No acumulado destes últimos dias, houve elevação de 0,8% no valor da saca na média nacional. No dia 30 de outubro, o preço médio da saca no país era de R$ 65,77. O valor caía para R$ 65,70 no dia 31, mas começava novembro aos R$ 65,90. Na última sexta-feira, dia 3 de novembro, o valor subiu para R$ 66,32, influenciado pela alta forte que a gente viu, portanto, sendo realizada no país na última sexta. Essa semana abre com o valor da saca a R$ 66,31 na média nacional. A gente acompanha agora como que foi a influência dessa alta do dólar no Brasil nos portos que negociam a soja, em especial o Porto de Paranaguá e no Porto de Santos. Houve elevação nos últimos dias por conta dessa alta mais expressiva. No Porto de Paranaguá, a alta foi de 2% em apenas 5 dias úteis. O valor começa em R$ 73,00 a saca no dia 30 de outubro, permanece nos R$ 73 no dia 31 e começa o mês de novembro já na casa dos R$ 74,00. A última sexta-feira elevou o valor da soja em Paranaguá para R$ 74,50 e abre essa semana também nos R$ 74,50 a saca. Por fim, vamos agora ao Porto de Santos para ver como que o dólar influencia nos negócios por lá. No dia 30 de outubro, a cotação estava também em R$ 73,00 a saca. Outubro encerra aos R$ 73 no Porto de Santos e novembro começa o valor da saca da soja nos R$ 74,00. O Porto de Santos, a elevação foi mais expressiva na última sexta-feira. No dia 3, cotação média da saca subiu para os R$ 75,00 a saca e nesta segunda, dia 6 de novembro, já mantém esta alta, os R$ 75,00, registrando elevação de 2,7% em apenas 5 dias. Campo Grande, Mato Grosso do Sul, recebe nos próximos dias 28 e 29 de novembro o curso Comercialização de Milho e Soja, como reduzir riscos na comercialização utilizando ferramentas globais, oferecido pela Safras Mercado. O objetivo é mostrar ao participante a compreensão dos mecanismos de formação de preços, os mercados de milho e soja, estratégias de comercialização, dominar técnicas que permitem a adequada ligação entre os mercados físico, futuros e de opções. Curso de comercialização para soja e milho. Inscrições, ligue para 11 3053 2736 ou WhatsApp 11 99521 7239. O plantio da nova safra de soja no Mato Grosso avançou 20 pontos percentuais na última semana, registrando a segunda semana consecutiva de boa recuperação em virtude do atraso do início da safra. De acordo com o IMEA e o seu boletim divulgado na última sexta-feira, o plantio andou de 44,1% até o dia 27 de outubro para alcançar os 64,8% nesta última sexta-feira, dia 3 de novembro. Andamento, portanto, foi bom já pela segunda semana seguida. Ainda assim, há atraso na comparação com o ciclo passado, que teve um clima muito bom desde o início da safra. De acordo com o IMEA, o ritmo segue ainda cerca de 15 pontos percentuais atrasado.
com o ciclo anterior. Veja comigo que até o momento, até o dia 3 de novembro, plantio da safra 17/18, portanto, chega quase aos 65% da área prevista. Nesta mesma época do ano passado, semeadura já passava dos 80% para o ciclo 16/17. A preocupação com o ritmo de plantio segue entre os produtores, uma vez que a semeadura da segunda safra fica cada vez mais apertada. Para que ela seja feita dentro da janela ideal, boa parte do estado do Mato Grosso deve concluir o plantio do milho, no caso de safrinha, até o início do mês de fevereiro. Isso significa, em resumo, que o estado do Mato Grosso, em geral, de maneira estadual, tem cerca de 3 meses para concluir o plantio da soja, colher esta temporada e ainda também semear o milho safrinha. E se depender do clima, essa situação deve se confirmar mesmo. Mesmo áreas que não estavam recebendo chuvas no estado do Mato Grosso passaram a receber. É o caso de Sinop, que hoje teve chuva consistente. Mas quem fala sobre a previsão do tempo e também das chuvas em Mato Grosso é Juliana Rezende, no quadro Agroclima. Agroclima, oferecimento Biomatrix, sinal verde para alta qualidade em grão e silagem de milho. Olá, boa tarde a todos. As instabilidades na região de Sinop, já no decorrer do mês de outubro, não foi possível alcançar a média climática para o mês. Agora, no início do mês de novembro, as instabilidades já vêm ocorrendo de forma mais frequente, tanto que o acumulado de chuva apenas durante esses 5 dias já alcançou 20 milímetros. No decorrer dos meses anteriores, essas instabilidades não vinham ocorrendo de forma muito expressiva e frequente. Isso garantiu o declínio dos índices de umidade do solo em grande parte do estado do Mato Grosso e também na região de Sinop, tanto que acabou atrasando de forma bastante expressiva o plantio da soja. Agora, no decorrer dos próximos dias, já tem previsão de chuva de forma mais abrangente na região centro-oeste, incluindo também a região de Sinop. Os acumulados ficam em torno de 30 milímetros nas áreas mais centrais do estado do Mato Grosso, porque as pancadas de chuvas mais expressivas ficam mais concentradas aqui na faixa leste, em torno de 50 até 70 milímetros, que podem ocorrer nos próximos 5 dias. No decorrer do período seguinte, essa chuva ainda vai seguir persistindo. Os ventos no alto da atmosfera transportam bastante umidade da Amazônia para o centro do país e ainda tem previsão de chuva para a região de Sinop, dessa vez acumulados em torno de 30 milímetros no decorrer da semana seguinte. A partir do terceiro período, principalmente durante o comecinho da segunda quinzena do mês de novembro, as chuvas ainda vão seguir persistindo na região de Sinop. Só que as pancadas agora vão seguir mais fracas e vão perder intensidade. Mas mesmo assim, ainda vai ter previsão de chuva. Então, o melhor cenário agora para o início do plantio da soja e principalmente para seguir o andamento das atividades de semeadura das lavouras é agora no decorrer dos próximos períodos, porque as chuvas são mais fortes, abrangentes, trazendo melhores cenários e principalmente aumentando a disponibilidade hídrica do solo para esse início do plantio da soja na região de Sinop. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Isso tem muito a ver com o desempenho, também desenvolvimento comercial de soja no Brasil. Vamos saber agora de um outro fundamento importante, a soja negociada na Bolsa de Chicago, que hoje vem com ligeira alta. A posição de novembro, nesse momento, é negociada com 0,15%, ou pelo menos há pouco mais de 30 minutos, com alta de 0,15% a $9,78 por bushel. A posição de janeiro a 9,88, elevação de 0,20%. Posição de março, quase $10, $9,99 o bushel, com elevação de 0,17%. Alta também na posição de maio, 0,17% a $10,08 por bushel. Maio mantendo o piso de $10 na negociação na Bolsa Norte-Americana. Vamos saber agora como que está o dólar no Brasil neste início de semana. A gente já viu hoje aqui que na sexta ele fechava aos R$3,30. Neste momento vem com queda superior a 0,5%, negociado a R$ 3,29 no Brasil. Nós vamos agora para um rápido intervalo comercial. No próximo bloco o assunto é milho e tem também Agricultura BR Responde para a Bahia. Você vai ver ainda hoje como é que está a produção de café no Brasil, café arábica, e também como é que foi a última temporada na Colômbia. Não saia daí, voltamos já. Estamos de volta e agora para trazer aquele quadro que todo mundo fica esperando, é o Agricultura BR Responde.
participação lá no interior da Bahia, Juliana, agora. Vamos saber agora quem que está participando do programa conosco, de uma cidade aqui, a Brejolândia da Bahia, Lucas Mendes participando. Ele quer saber como é que fica a previsão do tempo para os próximos 120 dias. Quem traz a resposta é a Juliana Rezende. Respondendo à dúvida do telespectador Lucas Mendes, da região de Brejolândia, no interior da Bahia, que quer saber como é que as chuvas vão se comportar agora nos próximos períodos no interior da Bahia. Agora, durante os últimos dias, as instabilidades já voltaram a ocorrer no interior nordestino, só que são pancadas de fraca intensidade, que não tiveram potencial para aumentar a disponibilidade hídrica do solo de forma bastante expressiva, mas sim de forma pontual. Tanto que os índices de umidade do solo aumentaram aqui nessas áreas em laranja do mapa, mas de forma mais pontual. Agora, nos próximos dias, a passagem de uma frente fria pelo litoral sul da Bahia vai ajudar a intensificar as chuvas, mais os ventos no alto da atmosfera. Por conta disso, vai ter previsão de chuva forte em todo o oeste da Bahia. Acumulados que podem alcançar até 130 milímetros. Então, tem riscos para temporais agora nos próximos 5 dias. Só que essa chuva forte não vai durar por muito tempo, porque a partir da semana seguinte, essa chuva já vai perder intensidade, mas ainda vai ter previsão de chuva na região de Brejolândia. Os acumulados agora vão ser menores, não devem passar de 50 milímetros. Só que no decorrer do terceiro período, a partir do dia 17 do mês de novembro, as chuvas já vão voltar a perder bastante intensidade. O tempo firme vai voltar a predominar aqui na região do interior da Bahia entre o dia 17 até o dia 21 de novembro. E no decorrer dos períodos seguintes, vai predominar tempo mais seco. As instabilidades devem voltar a ocorrer na região de Brejolândia somente a partir da primeira quinzena do mês de dezembro. É que deve apresentar os melhores episódios de chuva na região do interior da Bahia. Então, no decorrer dos próximos períodos, principalmente no decorrer do mês de janeiro e também fevereiro, tem risco ainda para episódios de estiagem de forma bastante localizada nessas áreas, porque as instabilidades vão seguir perdendo intensidade e também vão seguir de forma bastante irregular. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Obrigada, Juliana. Obrigada a você também que participou do quadro. Este foi o quadro Agricultura BR Responde. E mais um leilão para a contratação de frete vai ocorrer com realização da Conab. No caso, para o escoamento de 8.600 toneladas de milho, esse leilão que reflete também a ida do produto até a região norte do país. Vamos ver aqui alguns dados em torno do que deve acontecer com esse leilão. Primeiro fator é que para os estados de Roraima e Pernambuco, o valor da saca a R$ 33,00 a saca de 60 quilos. A previsão é que o milho comece a ser embarcado no dia 27 desse mês. Esse valor de R$ 33,00 por saca, ele foi definido até o dia 31 de dezembro, segundo a portaria interministerial número 780. O limite de aquisição nessas condições para o criador é de 10 toneladas de milho por mês, conforme o número de animais que compõem o seu plantel. Esses dados foram apresentados pela Conab na manhã desta segunda-feira. Vamos saber agora do mercado do milho no Brasil e no exterior. Em primeiro lugar, no mercado futuro, para ver como que o grão é negociado para entrega lá na frente. A gente começa com o milho negociado na Bolsa Paulista, que hoje tem queda para as posições de mais curto prazo. A posição de novembro, que é a que tem maior volume de contratos negociados, vende cada saca R$ 32,54. A posição cai 0,46% em relação ao último fechamento. Negócios para janeiro caem 0,12%, com saca sendo vendida a R$ 33,40. E o milho para entrega em março do ano que vem tem apenas 10 contratos negociados a R$ 34,10. Vamos agora saber como opera o mercado internacional. É a Bolsa de Chicago que traz referência para o mundo neste cenário do milho. Vamos aos números de agora, então. Milho hoje sobe na Bolsa de Chicago. Dezembro vem a $3,49 por bushel, elevação de 0,35%. Os negócios para março sobem 0,27% agora, negociando o bushel do cereal a $3,62. Maio, $3,71 por bushel, leve alta de 0,13%. E a posição de julho do ano que vem também sobe bem pouco, 0,06% de elevação, negociando o bushel a $3,78.
Neste último sábado aconteceu um dos pré-eventos da Campo Grande Expo 2018. Uma feira que acontece no próximo ano. Ela acontece sobre a iniciativa privada e vai trazer principalmente a integração lavoura, pecuária e floresta. Essa feira ela tem como principal foco a agricultura de precisão e pecuária de precisão. Coloca Campo Grande também numa situação diferente, já que nós não temos na cidade, na capital do Mato Grosso do Sul, feiras que são voltadas para a agricultura e sim mais para a pecuária. Essa, no caso, integra as duas áreas e também a área de floresta. Neste último sábado, o Canal do Boi, o Agrocanal, o Sistema Brasileiro do Agronegócio, transmitiu ao vivo a dinâmica de máquinas que fez o plantio de soja e milho na área onde vai ter a feira. Eu estive por lá e conversei com a Alessandra Piano, ela que é a promotora do evento. O evento propõe integração lavoura, pecuária e floresta. A nossa maior missão é fazer com que o nosso estado aumente a sua produtividade e diminua o número de áreas degradadas. Bom, o Mato Grosso do Sul ele tem uma característica muito forte, fundamentou a integração lavoura-pecuária, principalmente no município de Maracaju. E essa é uma situação que tem se mostrado muito interessante em termos de rentabilidade para o produtor rural, que consegue produzir grãos, que consegue produzir carne e agora também com floresta. Ele também tem um foco muito forte nessa rentabilidade do produtor, o resultado que o produtor rural vai ter em cada propriedade. Nós temos um cuidado de trazer informação e tecnologia para que aumente a produtividade e diminua os custos do produtor e assim o nosso estado possa ser um grande contribuidor para o nosso país, tomar posse do que nós de mais precioso temos, que é a nossa agricultura. Então a nossa grande missão é essa, aumentar a produtividade e deixar o nosso país mais forte. Tiveram presentes várias autoridades representando o governo federal e o governo do estado. Pelo governo do Mato Grosso do Sul esteve presente o secretário de Desenvolvimento e também de Meio Ambiente, Jaime Verruc, que comentou a importância da iniciativa da feira. Nós já estamos participando do evento, nós vamos estar nesse evento no próximo ano, inclusive com as nossas estruturas de Agraer, na área de sanidade, com a extensão. Então as nossas estruturas da Secretaria também vão estar presentes. Eu acho que a questão fundamental aqui no evento, primeiro, discutir a questão, acho que é um evento para mostrar a questão de máquinas é fundamental no estado e também mostrar a tecnologia. O que o produtor hoje precisa é a intensificação da produção. Toda a nossa lógica de desenvolvimento do estado, da agricultura, está focada na intensificação produtiva. Nós temos que produzir mais arroba por hectare, mais soja por hectare, mais floresta por hectare. Então acho que a proposta do evento é trazer essa integração da agricultura, pecuária, floresta e equipamentos, ela é fundamental para o desenvolvimento do Mato Grosso do Sul e está na estratégia do que o governo se propõe hoje a desenvolver o estado. Quem esteve presente também foi o Michel Ferraz, representante do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que falou sobre a participação do governo federal na Campo Grande Expo no próximo ano e também a respeito da visita do Banco Mundial, representantes do Banco Mundial, em Mato Grosso do Sul durante esta semana. A agricultura vem transformando essa sustentabilidade em todo o país e esse evento vem de encontro às diretrizes hoje do Ministério, do atual Ministério da Agricultura. Hoje nós temos o ministro do Agronegócio, que é o Blairo Maggi, e estamos fazendo acontecer essas novas tecnologias, no caso do agricultura de baixa emissão de carbono, que tem como tecnologia a ILPF, que é a integração lavoura-pecuária, e isso tem dado uma nova dinâmica, e principalmente nesse tipo de evento, para a gente poder difundir as tecnologias que o Ministério apoia. Michel, o produtor rural, ele trabalha com margens muito apertadas, ele trabalha com uma indústria a céu aberto, está sujeito a clima, está sujeito a diversas situações. É por isso que toda tecnologia e evento que faz com que ele tenha informação para melhorar sua rentabilidade, para melhorar também o aproveitamento de campo é sempre muito importante. Como que o Ministério da Agricultura avalia hoje essa situação dessa disposição de tecnologias em relação aos elementos que a divulgam e também, principalmente, seguro rural, que ainda no Brasil é uma espécie de entrave, ainda tem muita dificuldade em relação ao acesso? A gente teve agora o lançamento do Plano Safra, que também não deixa de ser um seguro rural, e a gente tem esses entraves, só que a gente está partindo com o campo
para levar desburocratização para o produtor rural, que é o nosso programa AgroMais, que foi lançado também aqui no Mato Grosso do Sul. Então, portanto, a gente está tendo esse carinho, está tendo esses olhos para esses produtores, para a gente ver essa forma de aumentar a economia do produtor, para poder desenvolver mais seu campo de trabalho. E é hora de mais um rápido intervalo. No próximo bloco a gente fala sobre café e tem a previsão do tempo para a região produtora no Sudeste. A expectativa é de chuvas frequentes. Aproveite para entrar em contato conosco. Você entra em contato através do Facebook, do Twitter e também pelo WhatsApp. O número é 679-9656-2266. 679-9656-2266. Voltamos já. Estamos de volta, é hora de falar sobre o mercado do café no Brasil. E a gente destaca, nesta vez, o mercado do café arábica, que fechou no mês de outubro, com alguma elevação em relação ao fechamento do mês de setembro. O valor da saca no país trouxe alguma recuperação no fim do mês passado, mas agora, novembro, já registra novo declínio. É complicada a situação do mercado cafeeiro do café no Brasil nos últimos períodos. A perspectiva da safra 2018 não é ainda tão certa quanto sendo positiva. E isso não chega a mexer, de certa forma, nos valores do grão, que seguem bastante pressionados. Vamos aos números, então, da cotação da saca de 60 quilos do grão no estado de São Paulo, de acordo com a apuração do CPEA. Na última sexta-feira, dia 3 de novembro, o valor fechou em R$ 406,92. Foi um dia de alguma recuperação depois da queda registrada na quarta-feira, dia 1º de novembro. Aquela quarta-feira foi um dia de baixa depois do encerramento do mês de outubro ter fechado acima dos R$ 450. Agora, o mercado do arábica no Brasil volta, portanto, a operar abaixo desse patamar. Que a produção de café na Colômbia, nos últimos 12 meses, teve uma elevação de 2%, de acordo com a Federação dos Cafeicultores Colombianos. Essa federação mostra que a produção fica, mais uma vez, acima das 14 milhões de sacas. Lembrando que o café colombiano, ele tem uma percepção de preços no mercado muito boa, é aquele que se paga melhor, inclusive, principalmente no mercado norte-americano, e a Colômbia teve problemas de produção nas últimas safras. Vamos ver então como é que ficaram os dados. É 2% superior na temporada 15-16, ou de novembro de 2016 a outubro de 2017, 14 milhões e 30 mil sacas produzidas. A 16-17, no mesmo período, 14 milhões 310 mil sacas, de acordo com a Federação Nacional dos Cafeicultores Colombianos, mostrando uma alta na produção na ordem de 2%, situação positiva para a produção do café colombiano. Mas muito pouco, você vê que a diferença ali em sacas é bem pequena. Vamos saber agora como é que vem os negócios com o café na Bolsa de Nova York. São as posições que mais influenciam a comercialização aqui no Brasil, e nós temos aqui os números que mostram que vem acontecendo com café em Nova York, negociado na Bolsa norte-americana. Agora sim nós temos mais uma vez uma pressão de baixa. Olha, quando fala de café arábica negociado no mercado futuro de Nova York, é importante lembrar todos esses posicionamentos que o analista de mercado, o Eduardo Carvalhais, tem trazido na Agricultura BR nas últimas semanas, em torno da importância de Nova York, né? Que se precisa ter um outro elemento que influencia os negócios aqui no Brasil, porque senão vai ficar sempre na mão de investidores. Como acontece hoje nós já tivemos o dólar em alta e depois ele recuando, e isso pode refletir um pouco o que acontece com a moeda norte-americana no Brasil. Normalmente, quando o dólar sobe, eles jogam pressão negativa sobre café. Temos aqui a posição de dezembro, a de mais curto prazo, com queda de 0,44% a $1,23 por libra-peso. Março, a $1,26 a libra-peso, recuo de 0,47%. Maio, $1,29 mais 30 a libra-peso, queda de 0,38%. E temos a posição de julho, a $1,31 mais 70 por libra-peso. Posição de julho perde menos, perde 0,27%. E o mercado de Nova York, ele opera
conforme acontecem as coisas aqui no Brasil. Isso porque o nosso país é o maior produtor de café arábica do mundo e o clima aqui interfere demais na quantidade de café que o mundo vai ter à disposição. De acordo com informações da SOMAR Meteorologia, a expectativa do clima na região sudeste, que é a principal produtora do grão aqui no Brasil, deve ser favorável ao café nos próximos períodos. Vamos saber em detalhes essa previsão com a Juliana Rezende. No decorrer dos últimos períodos, as lavouras de café da região sudeste foram bastante prejudicadas, tanto em relação ao estresse hídrico como também ao estresse térmico. As altas temperaturas, associado também à falta de chuvas, prejudicou bastante o desenvolvimento dos cafezais, tanto que acabou diminuindo de forma expressiva a disponibilidade hídrica do solo, como ainda está ocorrendo nas áreas mais ao norte do estado mineiro. Agora, durante os últimos períodos, a passagem de frentes frias pela costa do sudeste aumentaram bastante as instabilidades na região. Por conta disso, os índices de umidade do solo acabaram aumentando entre o estado de São Paulo, metade sul de Minas Gerais e também no Triângulo Mineiro. Agora, nos próximos dias, novas áreas de instabilidades ainda vão garantir pancadas de chuvas abrangentes na região sudeste. A chuva mais forte ainda vai ficar restrita no extremo norte mineiro, pancadas que podem acumular em torno de 50 até 70 milímetros. Também vai ter pancadas de chuva de forte intensidade aqui no norte do estado de São Paulo, Triângulo Mineiro, alcançando também o sul de Minas Gerais. No decorrer do período seguinte, essas instabilidades ainda vão seguir persistindo na região. Só que agora o volume de chuva ainda vai seguir nas áreas mais ao norte do estado de Minas Gerais. Então vai ter previsão ainda de chuva forte em praticamente todo o norte de Minas Gerais e de forma persistente. Agora no interior paulista, as instabilidades vão perder bastante intensidade em grande parte do estado de São Paulo, Triângulo Mineiro e também nas áreas mais ao sul de Minas Gerais. No decorrer do terceiro período, a partir do dia 17 do mês de novembro, as instabilidades voltam a se espalhar pela região, mas não de forma volumosa. Agora as pancadas são de fraca intensidade, acumulados que devem alcançar em torno de 30 milímetros no sul do estado de São Paulo e nas demais áreas os acumulados ficam em torno de 5 até 15 milímetros. Então, no decorrer das próximas semanas, as instabilidades ainda vão ocorrer na região sudeste de forma bastante abrangente e vão trazer melhores cenários para o desenvolvimento das lavouras de café, que já sofreram no decorrer dos períodos anteriores com altas temperaturas e também com falta de chuvas. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Vamos saber agora do mercado do café Conilon aqui no Brasil, que é produzido em sua maior parte no estado capixaba, o Espírito Santo. Bahia e Rondônia também são grandes estados produtores. O que acontece com esse cenário no país nos últimos períodos é de uma boa disponibilidade do grão em virtude da safra 2017, que foi positiva. De acordo com o CPEA, isso faz com que as indústrias processadoras do grão estejam com estoques confortáveis e não traz competitividade àquele grão disponível no mercado. O reflexo disso é queda nos preços e é o que a gente tem visto no mercado acontecer. Veja que os valores no estado do Espírito Santo encerraram a última semana a R$ 365,51 pela saca de 60 quilos do café Conilon tipo 6, classificação peneira 13 acima. Já é um patamar bem mais baixo em relação ao fechamento do mês de outubro, quando fechava acima dos R$ 370 a saca. Este 2 dias úteis apenas do mês de novembro já registram queda acumulada que chega quase a 2% para o café Conilon. Vamos saber como é que veio o café robusta negociado na Bolsa de Londres, agora referência importante para o Conilon aqui no Brasil. Nós temos aqui robusta sendo negociado e negociado próximo à estabilidade. Aqui a exceção é a posição de novembro, essa posição é a que tinha até então a maior liquidez, começa a migrar contratos, então ela vem em campo negativo de 0,26% a $1.899 por tonelada. Janeiro vem próxima à estabilidade, 0,16% de alta, $1.859 a tonelada. Março, alta de 0,10, $1.836 a tonelada. Maio, $1.844, também com alta de 0,10%.
No próximo bloco, você fica sabendo da feira voltada à agricultura familiar que acontece nessa semana em Petrolina, no sertão pernambucano. E também sobre o planejamento de uma das maiores empresas do mundo quando se fala de açúcar e de álcool, a Copersucar. Não sai daí, voltamos em instantes. E a usina Vale do Paranaíba, da massa falida Lajinha, está disponível em um leilão dividido em duas praças. A primeira acontece ainda em novembro. E para saber um pouco mais a respeito da oferta e também da organização desse leilão, nós temos o Valdir Pacheco, que fez uma reportagem e nos mostra um pouco dessas instalações. O Triângulo Mineiro é uma das regiões mais ricas do estado de Minas Gerais, onde as principais indústrias estão relacionadas ao setor de açúcar e álcool. Nos últimos anos, o Triângulo Mineiro é a região que mais tem recebido investimentos. O município de Ituiutaba faz parte da mesorregião do Triângulo Mineiro, localizado no sudoeste do estado. A região tem um regime pluviométrico bastante definido. E as precipitações no período safra são reduzidas, o que permite um aproveitamento do tempo de 85% ou até maior, se as condições operacionais agrícolas e industriais forem adequadas. A cerca de 42 quilômetros do município de Ituiutaba está o município de Capinópolis, onde está localizada a usina Vale do Paranaíba, da massa falida Grupo João Lira, que está indo a leilão agora no mês de novembro. A primeira praça será no dia 30 de novembro, com encerramento às 14 horas. E a segunda praça será no dia 7 de dezembro, com encerramento também às 14 horas. A usina Vale do Paranaíba possui um nível de automação industrial bastante elevado em todos os setores. Por ser uma usina bem planejada, todas as suas instalações operacionais e a maior parte das áreas de circulação são concretadas ou asfaltadas em excelentes condições, acima da média da maioria das usinas da região. Os equipamentos eletromecânicos estão em bom estado de conservação. As oficinas mecânicas e elétricas estão bem conservadas, sem problemas para voltarem a funcionar. A usina produzia açúcar em sacos nas últimas safras, e os equipamentos de tratamento de calda e evaporação são o suficientes para uma produção máxima de 9.000 sacas-dias de açúcar cristal branco. Assim, quando se prioriza a produção de açúcar durante toda a safra, a capacidade máxima de produção em 207 dias é calculada em 9.000 sacas vezes 207 dias, é equivalente a 1.863.000 sacos de 50 quilos, ou 93.150 toneladas. A usina produzia etanol anidro e hidratado em fermentação contínua. Assim, é estimado, em função dos equipamentos existentes, uma produção máxima de 600 metros cúbicos dia, sendo 60% em etanol anidro e 40% de etanol hidratado. Considerando 207 dias úteis de safra e priorizando o etanol anidro 60%, podemos calcular o máximo de produção em 207 dias vezes 600 metros cúbicos é equivalente a 124.200 metros cúbicos cada safra, sendo 74.520 metros cúbicos de etanol anidro e 49.680 metros cúbicos de etanol hidratado. De acordo com esse quadro, no ano de 2012 e 2013, na usina foram moídos 1.152.089 toneladas de cana, que resultou em 54.814 toneladas de açúcar. Na mesma safra, produziu 58.120 metros cúbicos de etanol anidro e 5.813 metros cúbicos de etanol hidratado. A usina Vale do Paranaíba possui também 17 imóveis rurais com uma área de aproximadamente
3.210 hectares, sendo a maioria cultivado com cana. Tá aí. Com toda esta produção, aqui surge uma grande oportunidade para você investir no setor de álcool e açúcar no Triângulo Mineiro, participando desse leilão da massa falida João Lira, muito conhecido na região como Lajinha Agroindustrial. Se você tiver interesse por mais informações sobre este leilão, acesse o site que aparece no seu vídeo, superbid.net/lajinha, ou por telefone 0 operadora 11 4950 9660. E a Copersucar, que é a maior produtora de açúcar do mundo, planeja ampliar a sua produção de etanol no próximo ano. Foi o que garantiu um dos seus diretores. Isso ocorre de acordo com aquilo que foi apresentado, porque no próximo ano terá condições melhores e também porque, pelo que vem acontecendo já na nova safra, produção de etanol pode subir. É importante lembrar que, principalmente nesse cenário de açúcar e álcool, a Copersucar, que é a maior do país, é a que comercializa, tem a maior potência em comercialização de açúcar, é sócia da Cargill, em cima da Avalan, que é aquela que tem o maior comércio mundial, tanto de etanol quanto também do açúcar. Vamos saber agora como estão os preços do etanol no Brasil. Esta última semana que passou foi marcada por mais uma elevação no valor do etanol hidratado e também no do anidro. O do hidratado chegou a fechar a semana a R$ 1,58 o litro, de acordo com a apuração do CPEA no mercado atacadista de São Paulo. Este valor já registra a 7ª semana de elevação para o valor do etanol hidratado aqui no Brasil. É aquele que tem de 4 a 5% de água na sua composição e abastece diretamente o tanque dos automóveis. Já o etanol anidro, que é aquele adicionado à gasolina, também registrou alta na última semana, encerrando a última sexta-feira a R$ 1,74 por litro. Para este etanol, a alta foi seguida já pela 6ª semana. Acontece nesta semana em Petrolina, no sertão do Pernambuco, a Semiárido Show, maior feira voltada à agricultura familiar, que acontece a cada 2 anos. O evento vai destacar as novidades em máquinas e implementos agrícolas para as pequenas produções e também falar sobre as culturas que são tolerantes à seca e que se adaptam bem a esta região. Segundo a Embrapa, o algodão, tanto branco quanto o algodão colorido, é uma ótima opção de cultivo para a região do semiárido. Entre os destaques das suas vantagens estão as seguintes informações. Lá, o semiárido produz uma fibra de algodão de excelente qualidade e isso rende aos agricultores da região materiais diferenciados de maior valor agregado, como o algodão de fibra longa, colorido e também o orgânico. Além do algodão, o amendoim, o gergelim e também a mamona são ótimas opções de cultivo na região do semiárido pernambucano, conforme destaca a Embrapa. Entre as vantagens de cada uma delas estão, em primeiro lugar, a do amendoim, que tem uma excelente fonte de proteína e se adapta bem a solos arenosos. Mudando a tela, a gente traz agora em destaque as vantagens de cultivar o gergelim na região do semiárido. Ele tem um ciclo muito curto, alta produtividade e tem excelente valor de mercado. E por fim, outro destaque da Embrapa para o cultivo no semiárido pernambucano é a mamona. Entre os destaques que a Embrapa traz em relação à produção de mamona nesta região é a sua grande demanda no mercado por conta da alta qualidade do seu óleo. Além disso, a mamona tem rusticidade, o que significa que se adapta bem às regiões de
seca severa. Entre os destaques em máquinas que os agricultores que visitarão a feira poderão encontrar está uma mini usina móvel de beneficiamento de algodão. Você confere aí a imagem na tela, imagem cedida pela Embrapa, que mostra, portanto, essa opção de maquinário para a agricultura familiar. O equipamento, que foi desenvolvido pela Embrapa, possibilita ao produtor agregar valor à sua produção, comercializando a fibra diretamente com a indústria. Além disso, possibilita que o agricultor utilize o caroço do algodão para a alimentação animal, uma etapa que é somente feita em grandes unidades de beneficiamento. Esta mini usina tem capacidade de beneficiar até 120 quilos de algodão em caroço por hora. A Feira Semiárido Show acontece do dia 7 de novembro até o dia 10, portanto, começando nesta próxima terça-feira em Petrolina, no sertão do Pernambuco. Mais informações é só acessar o site embrapa.br/Semiárido Show. Vamos saber mais sobre os valores do algodão no Brasil. Em destaque, a cotação no estado de São Paulo, conforme a apuração do CPEA. Veja que a última semana encerrou com a libra-peso do algodão cotada a R$ 2,40 mais 42. Foi uma leve recuperação em relação à queda do dia útil anterior, que foi o dia 1º de novembro. Estes 2 dias vêm oscilando, valores estão agora bem próximos ao encerramento do mês passado. Vamos saber como é que vem o algodão agora, negociado no cenário internacional. Vamos para a Bolsa de Nova York agora trazer os valores de referência para a pluma. Temos aqui a posição de dezembro, é a de mais curto prazo. A nossa produção está informando que também é a que tem maior liquidez. São 68 centes de dólar por libra-peso, com queda de 0,48%. Março também com 68 centes mais 51 por libra-peso, com queda de 0,37%. E a posição de maio um pouco melhor, 69 centes mais 58 por libra-peso, com uma queda de 0,38% para os negócios com algodão em Nova York neste momento. No próximo bloco, saiba mais desdobramentos sobre a Ferrogrão, ferrovia que vai ligar a região centro-oeste do país ao Polo Norte. Olha, já entrou em contato conosco? Faça como o Eduardo Reis, não é parente não, mas entrou em contato há pouco pelo Facebook. Um grande abraço a ele. Entre em contato você também pelo Facebook, pelo Twitter e também pelo WhatsApp. O número é 679-9656-2266. Até já! Estamos de volta agora com os indicadores do milho, preço médio da saca do cereal no país. No acumulado das últimas 2 semanas foi registrada nova elevação para a média nacional. Valores do cereal têm subido em função da alta demanda. O Brasil está exportando bastante do cereal nos últimos períodos. A gente acompanha agora o preço médio da saca no Brasil, que é o indicador do cereal. Acúmulo de alta em 15 dias é de 2,40%. No dia 23 de outubro, cotação média do milho no Brasil era de R$ 25,55 a saca. O valor subia para R$ 25,72 no dia 26 daquele mês e para R$ 30 na data do dia 30 de outubro. Esta segunda-feira, 6 de novembro, já registra nova elevação para o milho no país, R$ 30,50 a saca. Falamos agora do preço básico em Santa Catarina. Santa Catarina, que é um grande estado consumidor por conta das cadeias produtivas da carne de frango e também suína. Lá a alta nesses 15 dias é um pouco maior, é de 3%, é o que você confere comigo agora. Temos aqui Santa Catarina em destaque, apresentando 15 dias de alta nesse período considerado. No dia 23 de outubro eram R$ 29,50 a saca, no dia 23 de outubro, R$ 29,50. No dia 27 do último mês,
chegava a R$ 30 a saca no dia 1º de novembro. Começava o mês a R$ 30,50 e nesse dia 6 mantém esse valor, R$ 30,50 por saca de 60 quilos. No Rio Grande do Sul também foi verificada elevação na saca do cereal em 15 dias. Por lá, o preço médio está em R$ 30 a saca, é o que a gente acompanha neste gráfico. Veja que no dia 23 de outubro, a cotação estava em R$ 29,50. O valor de 30 foi conquistado na data do dia 30 de outubro, preço que permanece assim até a data atual, dia 6 de novembro. No estado do Paraná, os últimos 15 dias tem registro de 2% de elevação para a saca de 60 quilos do milho. Um dado importante sobre o mercado brasileiro é que, como há um atraso no plantio da soja, também se há risco em relação ao que pode acontecer em relação ao cultivo do milho de segunda safra. Isso ajuda também a manter os preços do milho em bons patamares. Temos aqui o estado do Paraná, 23 de outubro, com R$ 25,50 a saca. No dia 27, R$ 26 a saca, atingiu esse valor e vem mantendo essa média de preços até esse dia 6 de novembro. Você vai ver agora mais uma parte da entrevista que o João Pedro Cuti Dias teve com Cacilda Borges do Vale, ela que é pesquisadora do Centro Nacional de Pesquisa em Gado de Corte da Embrapa e é considerada a pessoa que trouxe as braquiárias, que desenvolveu as braquiárias no Brasil. Nesse trecho da entrevista, você vai ver como é que o cruzamento entre as variedades, elas têm possibilitado um combate melhor às pragas. E em termos de resistência à praga, especialmente cigarrinha, que é um dos grandes obstáculos em termos no manejo de braquiária, como é que elas são? Bom, se você está falando num período de utilização desse pasto na integração entre março, abril até setembro, a paiaguá se encaixa muito bem, porque ela é uma planta que põe muito mais folha do que põe colmo, mais fácil de dessecar, porque ela com a mesma dessecação que você utilizaria para braquiária rusiziensis, você utiliza para paiaguás, só que ela não tem resistência às cigarrinhas típicas das pastagens. E a piatã tem. Então, se você vai fazer a pastagem que vai durar até o próximo ano, aquela integração com lavoura de pasto de ano e meio, então a piatã é uma melhor opção. Está saindo também do programa que não é o nosso programa aqui, mas da Embrapa Gado de Leite, uma rusiziensis nova, que deve estar já disponível no mercado a partir do ano que vem. Essa também é uma proposta para uso em integração. Uma rusiziensis com uma formação muito boa, com mais quantidade de massa, com muito bom valor nutritivo e com boa capacidade de formação de palha. Bom, um outro campo que nós comentávamos antes de chegar aqui na área experimental é a questão dos híbridos. Você acredita que daqui para frente você vai ter um novo ciclo da braquiária com os híbridos? Já estamos em franca produção. Nós já temos híbridos entrando já nos primeiros ensaios regionais e formamos uma subcoleção de híbridos de braquiária decumbens. Braquiária decumbens, infelizmente, só temos aquela braquiarinha no mercado, que é a braquiária decumbens cultivar basilisque. E conseguimos finalmente fazer plantas sexuais de decumbens para que a gente conseguisse cruzá-las com brisanta, cruzá-las com rusiziensis. E esse programa é agora o que está priorizado aqui dentro da Embrapa Gado de Corte. Então vamos partir para algumas mães selecionadas de braquiária decumbens que se mostraram interessantes e vamos cruzá-las com braquiárias brisantas.
Quando você fala em decúmbios para o pecuarista, é o sonho de consumo dele. Eu acho que é uma das braqueras que começou, expandiu inicialmente. É uma planta fantástica, rebrota e tal. Infelizmente, o grande ponto fraco dela chama-se resistência à cigarrinha. E nesse modelo, vocês vão colocar, por exemplo, materiais vindos da Brisanta para dar uma resistência a esse híbrido? Pois é, nós já temos um híbrido que foi lançado este ano, que é o Ipiporã, que significa bom começo, feliz origem, né? Bom começo. E esse híbrido tem resistência não apenas às cigarrinhas típicas das pastagens, mas está com resistência à marra-narva, que é aquela cigarrinha da cana. E esse vai ser então o nosso genitor. Nós vamos fazer o bloco já está até formado do Ipiporã, e vamos colocar lá no meio plantas sexuais de Brachiaria decumbens. Então o cruzamento vai ser de sexuais de decumbens, de preferência aquelas que já têm alguma avaliação tanto de produção de semente, que já têm alguma tolerância a solos ácidos e que se mostraram produtivas agronomicamente. Vamos cruzá-las com um genitor que tem essas características de resistência às pragas. E na expectativa de gerar aí, não sei, 3.000, 4.000, 5.000 híbridos, e aí começa todo o programa de peneira, de seleção, para a gente chegar naquele material daqui a 6, 7, 8 anos, um material de origem, de características de Brachiaria decumbens com resistência à cigarrinha. O governo federal publicou na última terça-feira a minuta do edital para a concessão da ferrovia Ferrogrão, que vai ligar a região produtora de grãos do Centro-Oeste até o estado do Pará. O trajeto vai permitir que haja a movimentação dessa carga para o exterior através dos portos do Arco Norte do Brasil, sem precisar que eles passem pelos portos movimentados do Sul e do Sudeste. A Ferrogrão vai começar no município de Sinop, no estado do Mato Grosso, até desembarcar no porto de Miritituba, no estado do Pará, em uma extensão de cerca de 1.000 quilômetros. Os estudos do governo apontam que no ano de 2020, o volume da carga colocada no porto chegue a 25 milhões de toneladas. A concessão da ferrovia será de 65 anos. Vence o leilão quem pagar o maior valor ao governo, sendo que o lance mínimo será de 1 centavo. A previsão é de que o leilão aconteça ainda no primeiro semestre de 2018. Campo Grande, Mato Grosso do Sul, recebe nos próximos dias 28 e 29 de novembro o curso Comercialização de Milho e Soja, como reduzir riscos na comercialização utilizando ferramentas globais, oferecido pela Safras e Mercado. O objetivo é mostrar ao participante a compreensão dos mecanismos de formação de preços nos mercados de milho e soja, estratégias de comercialização, dominar técnicas que permitem a adequada ligação entre os mercados físico, futuros e de opções. Curso de comercialização para soja e milho. Inscrições, ligue para 11 3053 2736 ou WhatsApp 11 99521 7239. Voltamos agora a falar sobre o clima aqui no Brasil e como que o fenômeno climático Laninha, que é o resfriamento das águas do Oceano Pacífico, pode impactar na condição climática no país e nas atividades agropecuárias. Vamos saber isso em detalhes com a Juliana Rezende. O resfriamento das águas do Oceano Pacífico Central acabou garantindo chuvas irregulares em grande parte do país. As instabilidades, além de atrasarem, acabou também ocorrendo de forma bastante irregular. Agora, nos últimos períodos, as chuvas começaram a se regularizar em grande parte do Centro-Sul.
especialmente em áreas produtoras de soja, porque esse atraso nas chuvas também acabou atrasando o plantio das lavouras. Agora, no decorrer dos próximos períodos, a tendência é que esse resfriamento das águas do Oceano Pacífico Central ainda deva persistir. Isso garante riscos de estiagens nas áreas que fazem fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai e também Argentina. Agora, já nas áreas do Nordeste, também há riscos para estiagens, mas não por conta desse resfriamento das águas do Oceano Pacífico Central, e sim por conta do Atlântico, que deve estar mais frio ao longo dos próximos períodos, o que não vai garantir essa intensificação e também permanência das instabilidades no interior do Nordeste. Então, ao longo dos próximos períodos, vai ter riscos de estiagem no Rio Grande do Sul, especialmente no Oeste e também região da Campanha, enquanto que no Nordeste também tem riscos para estiagens ao longo dos próximos períodos. As instabilidades devem se tornar cada vez mais frequentes e também persistentes agora no decorrer dos próximos meses, principalmente no centro do país, região Sudeste e também região Centro-Oeste. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até mais! Por aqui, o Agricultura BR destaca agora as informações a respeito da soja, preços de comercialização no estado de Goiás. Lembrando que nós estamos com valores um pouco mais firmes para a soja e tem conseguido, principalmente, esses valores por conta de prêmio pago nos portos e uma alta para a moeda norte-americana mais frequente aqui no Brasil. Além disso, soja em Chicago tem mantido certa estabilidade nas últimas semanas. Vamos então ver como é que está Goiás, participação desde o dia 23 de outubro. Dia 23 tinha um valor de R$ 64,50, mantinha esse valor por saca no dia 26. No dia 30 chegava a R$ 65,00 por saca de 60 quilos, recuava no dia 1º de novembro a R$ 64,25 a saca e nesse dia 6 volta para R$ 64,50 a saca de 60 quilos, preços estáveis, portanto, no valor médio em todo o estado de Goiás. Em Mato Grosso do Sul, o preço médio da saca de soja ganhou R$ 1,00 em 15 dias. A gente acompanha no gráfico agora como que foi a evolução dos preços. No dia 23 de outubro, a cotação média estadual era de R$ 62,00 a saca. No dia 27, alcançava R$ 62,25 e mantinha assim até o fim de outubro. 3 de novembro registrou elevação, com o valor da saca chegando aos R$ 63,00. Patamar que se repete nesta segunda, dia 6 de novembro, acumulando ganhos, portanto, de 1,62% nas últimas 2 semanas. Os ganhos para o preço da soja no estado de Mato Grosso são mais intensos, chega a 2,5% nos últimos 15 dias. Veja conosco que no dia 23 de outubro o valor da saca era de R$ 60,00. No dia 27, R$ 61,25 a saca. No dia 31 mantinha esse valor. No dia 3 de novembro subia para R$ 61,50. Valor mantido nesse dia 6, R$ 61,50, R$ 1,50 por saca a mais em 15 dias ou 2,5% de alta. Essa semana será bem movimentada em relação aos números que serão disponibilizados ao mercado, tanto no cenário interno quanto no externo. Isso porque na próxima quinta-feira, logo pela manhã, nós teremos o segundo levantamento de safra da temporada 2017-2018, que será apresentado pela Conab. Conab apresenta seu segundo levantamento. No mesmo dia, e aí no horário de Brasília, vai acontecer às 14 horas, nós vamos ter a divulgação do relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura norte-americano, que tem algumas perspectivas de uma produtividade menor para a soja americana e, com isso, uma redução na estimativa de produção, hoje estimada acima de 120 milhões de toneladas de soja.
Falando do Brasil, a Conab divulgou no seu primeiro relatório de safra que a temporada 17-18 já tem a expectativa de ser cerca de 7 milhões de toneladas abaixo do ciclo passado para a cultura da soja. A primeira previsão trazia a expectativa de 107 milhões de toneladas na média para este novo ciclo. Nesta próxima quinta-feira, então, a gente fica sabendo se a Conab enxerga essa nova temporada do Brasil como maior ou menor, influenciada pelo clima desfavorável no início da fase de plantio. Também é importante lembrar que a Conab, no seu primeiro levantamento para a temporada 17-18, estimou estoques brasileiros no final da 17-18 3 vezes abaixo do final da temporada 16-17, o que pode mudar um pouco as sinalizações de mercado em relação às pressões, já que os Estados Unidos vêm mais uma vez para uma safra recorde, assim como o Brasil. Vamos ver agora como é que vem soja em Chicago, falávamos de Estados Unidos também. Vamos saber como é que vem a soja sendo comercializada para os norte-americanos, agora com uma alta um pouco mais expressiva. Posição de novembro vem a $9,80 o bushel, com alta de 0,35%. Janeiro também vem com a mesma elevação, $9,90 o bushel, enquanto que março agora com alta de 0,37% e ganha o piso de $10, vem para $10,01 o bushel. Maio, $10,10 o bushel, com alta de 0,37%. Neste momento, nós temos os valores máximos de negociação do dia para a soja em Chicago. O dólar comercial aqui no Brasil é outro fator que influencia diretamente na cotação nacional da saca da soja. Dólar vem em queda nesta segunda-feira, agora cai 0,81%, perdendo o ganho da última sexta, quando fechava a R$ 3,30, na maior cotação dos últimos 4 meses. Aquele valor foi o mais alto desde o dia 4 de julho. Esta semana abre, no entanto, com o dólar recuando. Agora já vem para os R$ 3,28 mais um. Bom, o fechamento da moeda norte-americana aqui no Brasil e as demais notícias do agro você acompanha na terceira edição do programa, que começa às 5h20 da tarde, pelo horário de Brasília. Por enquanto é só, muito obrigada pela companhia e até a próxima. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.